Minha esposa ficou do lado da minha irmã quando ela exigiu a casa dos sonhos que eu construí com minhas próprias mãos, mas ela nunca esperava o que eu revelaria naquele tribunal. Sou um homem de 31 anos e nunca pensei que estaria sentado aqui, encarando minha própria casa, me perguntando como diabos minha própria irmã quase a roubou de mim. Mas aqui estamos. Acho que devo começar pela casa, aquela que literalmente construí com minhas próprias mãos. Cada prego, cada tábua, cada pequeno detalhe. Trabalho com construção desde que era praticamente um garoto. Comecei aos 19, como o cara que varria o pó de serra e carregava coisas. Sabe? Aquele que os trabalhadores de verdade gritam para trazer ferramentas. Esse era eu. Mas me esforcei muito, aprendi tudo o que pude e subi de posição, de faxineiro do canteiro de obras a líder da minha própria equipe. Hoje, tenho minha própria empresa de construção. Não estou tentando me gabar nem nada, só estou dando o contexto. Há cerca de 2 anos, encontrei o terreno perfeito. Quando digo perfeito, quero dizer perfeito mesmo. 5 acres de pura bagunça, como se a mãe natureza tivesse feito um bazar e jogado tudo em um só lugar. Todo mundo disse que eu era louco por comprar. Minha corretora até tentou me convencer a desistir. Pensando bem, eu devia ter mantido essa energia quando outras coisas aconteceram, mas já chego lá. Mas, cara, à vista, queria que vocês pudessem ver. Nossa vizinha, Dona May, uma senhora adorável de mais de 70 anos, que basicamente virou minha avó não oficial, foi a única que entendeu. Ela me trazia uns bolinhos incríveis todo fim de semana enquanto eu limpava o terreno. Você tem visão, ela dizia com seu inglês quebrado, acenando para as montanhas. Outros veem bagunça. Você vê lá. Passei todos os fins de semana durante meses só limpando aquele terreno. Estamos falando de nascer ao pôr do sol, coberto de terra, arranhões por todo lado. Provavelmente perdi uns 5 quilos só de tanto suar. Minha equipe me ajudava nas horas vagas. Paguei bem, claro. Não sou aquele tipo de chefe, mas, na maior parte do tempo, era só eu, minhas ferramentas e os bolinhos da Dona May. Comecei a construir a casa mesmo uns 6 meses depois. Fiz as plantas com minha então esposa, Kate, uma arquiteta de 29 anos. Foi assim que nos conhecemos, na verdade. Era uma história engraçada. Agora só me dá vontade de socar a parede. De qualquer forma, ela projetou a casa exatamente como a gente queria. Uma construção personalizada com uma ilha enorme na cozinha que ela sempre sonhou e uma oficina feita só para mim realizar meus projetos. Dona May ficava sentada no jardim ao lado, assistindo a casa crescer pouco a pouco. Acenava toda manhã quando eu chegava e toda noite quando eu saía. Às vezes, levava uma cadeira dobrável e só ficava me observando trabalhar, comentando em um inglês misturado com mandarim que eu fui aprendendo com o tempo. Base forte, ela dizia. A casa levou 2 anos para ser concluída. Cada momento livre, cada centavo extra, tudo foi investido nela. Estou falando de tudo personalizado, daqueles detalhes que você só consegue quando constrói com as próprias mãos e não precisa se preocupar com economias de empreiteiro. Lembro até hoje do orgulho que senti quando finalmente terminamos. Naquele momento, tudo estava perfeito. A casa estava pronta. Kate e eu estávamos felizes. E minha irmã, Lisa, de 32 anos, era só minha irmã levemente irritante que morava na cidade e às vezes pedia dinheiro emprestado que nunca devolvia. Deus, como eu era ingênuo! Tudo mudou quando meu pai morreu. Era uma terça-feira comum, nada de especial. Ele ia visitar a casa naquele fim de semana. Estava empolgado para ver a oficina finalizada. Em vez disso, recebi uma ligação da minha mãe às 2 da manhã. Ataque cardíaco. Assim do nada. Sabe aquela sensação de quando algo tão grande acontece que seu cérebro simplesmente se recusa a processar? Pois é, isso mesmo. Lembro de estar parado na minha cozinha chique, ainda ao telefone com minha mãe, encarando aquela caneca idiota que meu pai tinha me dado de presente de inauguração. O funeral foi, bem, um funeral. Minha mãe mal conseguia se segurar. Lisa estava um desastre completo. Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas.
Minha mãe começou a namorar de novo, tipo, muito rápido. Estou falando de menos de 2 meses depois do meu pai. Esse cara, Steve, apareceu um dia na nossa casa e, de repente, estava lá o tempo todo, trazendo as coisas dele, reorganizando a garagem do meu pai, agindo como se fosse o dono do lugar. Minha mãe disse que precisava de companhia e que devíamos entender, enfim. Mas Liza não lidou bem com isso. Começou a aparecer nos jantares de família completamente bêbada. O noivo dela, Mark, um cara até decente, para ser sincero, ele se livrou de uma. Teve o suficiente quando ela jogou uma taça de vinho nele durante uma discussão sobre arranjos de mesa do casamento. Ele a deixou por sua professora de yoga ou de pilates, sei lá. Sinceramente, boa sorte para ele. Então, lá estava Liza, recém-saída do luto pelo pai, largada, chorando na nossa varanda à meia-noite. Kate veio com aquele papo de temos que ajudá-la, ela é com família, é só temporário. Dona May até me chamou de lado quando viu a Liza trazendo caixas. Energia ruim, ela disse, balançando a cabeça. Essa aí traz tempestade. No começo, até parecia tudo bem. Kate e Liza ficaram super próximas, tipo, estranhamente próximas. Faziam noites de cinema, iam às compras juntas, todo aquele clichê de filme de irmãs. Lisa cozinhava jantares elaborados com os meus mantimentos, aliás, e contava para Kate várias histórias da nossa infância, a maioria inventada, mas eu não sabia disso na época. Enquanto isso, eu estava me matando de trabalhar, tentando fechar um contrato enorme que colocaria minha empresa no mapa. Chegava tarde em casa quase todo dia, saía de manhã cedo. Kate começou a fazer comentários sobre como eu nunca estava por perto. E Lisa dizia: "Você sempre foi assim? Talvez esteja focado demais no trabalho." Aí comecei a notar cobranças estranhas no nosso cartão de crédito conjunto, spas, restaurantes caros, compras, tudo isso enquanto Liza supostamente procurava emprego. Kate defendia cada gasto. Ela está passando por um momento difícil. Não é tanto dinheiro assim. Você está sendo controlador demais. E então começaram as festas. No início, eram só alguns amigos da Lisa aparecendo. Depois, mais alguns. Depois, festanças que deixavam minha casa parecendo uma cena de crime. Chegava em casa e encontrava queimaduras de cigarro no deck, garrafas vazias espalhadas pela minha oficina e gente aleatória desmaiada no meu sofá. E toda vez, Kate minimizava. Ela só precisa se distrair um pouco, é inofensivo. Mas não era inofensivo. As festas não eram só festas, faziam parte do plano dela. Quanto mais gente ela trazia, mais parecia que eu era o hóspede na minha própria casa. Ela começou a fazer comentários sutis, brincando sobre como essa casa é grande demais para apenas 2 pessoas, ou dizendo que talvez todos devêssemos dividir as compras, já que eu basicamente morava lá agora. No começo, achei que fosse só o jeito mimado dela, mas depois percebi que a Liza não estava apenas passando uns dias na minha casa. Ela estava se estabelecendo, estava dificultando que eu a mandasse embora. Quando falei com a Kate sobre isso, recebi as desculpas de sempre, que ela estava tentando se reerguer, que não tinha outro lugar para ir. Mas a Liza não estava procurando estabilidade. Ela estava preparando o terreno para algo maior, e eu era o único que percebia isso. Aí as coisas pioraram. Um dia, eu estava em uma obra a 3 horas de casa, supervisionando uma construção comercial enorme. Recebi uma notificação da minha câmera de segurança por volta das 2 da manhã. Cliquei e, sem brincadeira, tinha um cara dando mortais no meu lago de carpas. Aquele que eu passei 3 finais de semana construindo porque a Kate queria um espaço de água tranquilo. Liguei para Kate na hora. Ela não atendeu. Liguei para Liza. Foi direto para a caixa postal. Finalmente consegui falar com a Kate às 2h30 da manhã. "Ah, é só uma reuniãozinha", ela disse, mas dava para ouvir claramente o que parecia o elenco inteiro de Jersey Shore ao fundo. "Você está sendo controlador de novo", ela disse. A Liza completou. "Você sempre quer controlar tudo. Curiosidade,
Aquelas carpas custaram $300 cada. O cara que deu o mortal matou 3 delas. A Kate me chamou de materialista por ficar bravo com isso. Os peixes que ela quis, que eu paguei. Faz sentido? Mas as festas foram só o começo. A Liza começou uma campanha estranha de comentários sutis e observações inocentes. Esperava até a Kate estar por perto para dizer coisas como: lembra quando você empurrou o Tommy Stevens da bicicleta na terceira série? Você sempre teve um temperamento forte. Eu não empurrei o Tommy Stevens. Ele bateu numa pedra e caiu. Eu só estava parado ali. Ou, é tão corajoso da parte da Kate deixar você cuidar das finanças depois do que aconteceu com a empresa do seu pai. Nada aconteceu com a empresa do meu pai. Ela foi bem-sucedida até o dia em que ele morreu. Ou ainda, você vai trabalhar até tarde de novo? Algumas coisas nunca mudam. Eu estava trabalhando até tarde para pagar os danos que os amigos dela estavam causando na minha casa. E a Kate acreditava em tudo, cada palavra. Começou a me olhar com preocupação quando eu ficava frustrado por encontrar garrafas vazias na minha oficina ou queimaduras de cigarro nos meus armários personalizados. Começou a sugerir que eu procurasse ajuda para meus problemas de raiva, porque aparentemente não querer que estranhos bêbados destruam sua casa é um problema de raiva. Uma noite, depois de chegar em casa e encontrar outra bagunça, finalmente perguntei a Lisa: então, por quanto tempo você pretende ficar? Ela mal levantou os olhos do celular. Não sei. A Kate disse que eu posso ficar o tempo que precisar. A Kate, que tinha acabado de entrar, suspirou. Ela ainda está se organizando. Talvez você devesse dar um pouco de espaço. A Liza suspirou dramaticamente e se levantou. Se minha presença te incomoda tanto, talvez eu devesse ir embora. A Kate amoleceu na hora. Liza, você não precisa ir a lugar nenhum. E então se virou para mim. Se está incomodando tanto assim, talvez você devesse passar uns dias na casa de um amigo só para esfriar a cabeça. Eu pisquei. Casa de um amigo? Na casa que eu construí? A Kate franziu a testa. Só estou dizendo que talvez um pouco de espaço ajudaria todo mundo a se acalmar. Olhei para Kate, esperando que ela percebesse o que tinha acabado de sugerir, esperando por algum lampejo de autoconsciência. Nada. Por um instante, a raiva queimou dentro de mim como fogo, não só da Liza, mas da Kate também. Por defender a Liza tão facilmente, por desprezar minha frustração, por me fazer sentir um estranho na minha própria casa. A Liza me observava atentamente. Ela queria uma reação, queria que eu explodisse para poder se fazer de vítima de novo e dar a Kate mais um motivo para me ver como um monstro. Cerrei os dentes, forcei meus ombros a relaxar, me recusei a dar essa satisfação e fui embora. O pior era como a Liza agia toda inocente quando eu a confrontava. Não foi isso que eu quis dizer. Só estou preocupada com você. Ou a minha favorita. Kate, ele está me assustando. Com direito a lágrimas falsas e lábio tremendo. Ela começou a reorganizar as coisas na casa, mover móveis, trocar decorações, organizar a minha oficina. Quando eu ficava bravo, a Kate dizia que eu estava exagerando, sendo territorial. Depois, a Lisa começou a chamar caras para casa. Um cara diferente a cada semana. Eles apareciam tarde da noite, parecendo figurantes de um reality show ruim. Um deles até tentou me dar conselhos sobre a minha própria casa. Você sabe, essa parede ficaria melhor em Chartreuse. Primeiro, quem diabos diz Chartreuse? Segundo, quem te perguntou? A dona May, nossa vizinha idosa, minha MVP, começou a anotar todas as placas dos carros que apareciam na nossa casa. Marca, modelo, placa, tudo. Provas, ela dizia, batendo na têmpora. Sempre tenha provas. As coisas só pioraram. A Liza resolveu trocar todas as fotos de família por fotos antigas, só dela comigo na infância. Quando fiquei chateado ao encontrar nossas fotos de casamento guardadas numa caixa na garagem, ela ficou com os olhos marejados. Tá vendo como ele fica, Kate?
igual quando éramos crianças. Lembra o que o papai dizia sobre o temperamento dele? O papai nunca disse nada sobre meu temperamento, porque eu nunca tive um. Até a Liza começar com esses joguinhos. Uma vez cheguei em casa e encontrei minha oficina toda reorganizada. Cada ferramenta fora do lugar, meus materiais misturados, meu sistema detalhado de organização destruído. Quando perdi a cabeça, com razão, ela começou a chorar, dizendo que só queria ajudar e não sabia que isso ia me chatear tanto. A Kate me fez pedir desculpas para ela. Depois, tudo começou a desmoronar de vez. A Kate parou de limpar, de cozinhar, de fazer qualquer coisa em casa. Preciso viver um pouco, ela dizia, saindo com a Liza e aqueles caras que encontravam por aí. Ela voltava tarde, às vezes só de manhã. Quando eu tentava conversar, ela me ignorava. Estou cansada de ser a esposinha perfeita enquanto você trabalha o dia todo. A Liza me fez ver que eu também mereço me divertir. A dona May, minha vizinha maravilhosa, pegou a Liza mexendo no nosso quadro de organização uma vez. Viu ela pela janela da cozinha, apagando e reescrevendo coisas. Quando a dona May me contou, tentei falar com a Kate, mas adivinha? A dona May deve estar confusa. Ela provavelmente só viu a Liza atualizando o quadro. Ou a minha favorita. Por que você está tentando virar todo mundo contra a minha amiga? É minha amiga. Porque foi nisso que a Lisa se tornou, a nova melhor amiga da minha esposa. Agora elas tinham piadinhas internas, trocavam olhares. Kate começou a se vestir de forma diferente, usando essas roupas reveladoras que a Liza escolheu, começou a usar essas expressões estranhas que a Liza usava. Era como assistir alguém sendo lentamente doutrinado em tempo real. Uma noite, sentei a Kate e coloquei tudo na mesa. As mudanças, a manipulação estranha, como a Liza estava distorcendo as coisas. Disse que sentia que estava perdendo minha esposa para uma versão distorcida da minha irmã. Ela apenas suspirou, me olhou, como se eu estivesse sendo dramático, e disse que eu estava exagerando, que a Liza estava tendo uma influência positiva nela, que a estava ajudando a se libertar. Eu disse que não parecia isso. Parecia que a Liza estava me substituindo. Kate riu. Realmente riu. Deus, você soa tão paranoico, ela disse, balançando a cabeça. Estou finalmente vivendo minha vida, em vez de ser sua empregadinha doméstica. A Liza me ajudou a ver o que eu estava perdendo. E foi nesse momento que percebi que não estava apenas perdendo minha casa. Estava perdendo minha esposa também. Então, lá estava eu, já lidando com esse circo de manipulação, quando a Lisa soltou a bomba das bombas. Foi durante um daqueles jantares chiques que ela adorava dar, sabe? Aqueles que ela organizava com meu dinheiro na minha casa. Imagine isso, estou exausto, após um dia de 12 horas, num canteiro de obras. Tinha umas 15 pessoas que eu nunca vi sentadas à minha mesa de jantar, comendo comida comprada com meu cartão de crédito. E a Liza ali, com aquele olhar que eu aprendi a temer. Ela bate o garfo no copo. Eu me encolhi. E então, ela anuncia que está grávida. Vêm os suspiros, os gritinhos, os parabéns. Kate literalmente começa a chorar de felicidade. Todos se abraçam, planejam um chá de bebê, discutem as cores do quarto e eu estou ali parado, ainda com as botas de trabalho, pensando. Espera um pouco. Minha mente travou em duas coisas. Quem é o pai? E como isso sequer aconteceu? É aí que o caderninho da Dona May foi útil. Lembra que ela estava anotando todos os visitantes da Lisa? Pois é, a linha do tempo não batia. Nada batia. Além disso, eu literalmente vi a Liza virando shots numa das festas dela, tipo, 4 dias antes. Ela imediatamente começou a falar sobre transformar minha oficina em um quarto de bebê. Não o quarto de hóspedes, nem qualquer um dos outros 3 quartos vagos desta enorme casa que eu construí. Não, tinha que ser a minha oficina. E a Kate? A Kate apoiou totalmente. É perfeito, ela dizia. A luz natural, o espaço. Podemos começar a esvaziar neste fim de semana. Podemos começar a esvaziar. Minha oficina
que construí com minhas próprias mãos para meus próprios projetos, na minha própria casa. Lisa entrou totalmente no personagem. Começou a usar aquelas blusas largas, a andar com a mão na barriga, a falar de enjoo matinal, que de alguma forma só acontecia quando eu estava por perto. Ela até baixou um daqueles aplicativos de gravidez e anunciava toda semana o tamanho da fruta ou vegetal que o bebê supostamente tinha. É uma lima nesta semana. Ela dizia no café da manhã, enquanto comia sushi, que ela achava que eu não tinha visto pedir no Uber Eats. O verdadeiro sinal de alerta? Ela se recusava a dizer quem era o pai. Dizia que era uma jornada pessoal e que não queria envolvê-lo até estar pronta. Kate defendia isso também. É a escolha dela, dizia. Para de julgar tanto. E aí começaram as exigências. Minha oficina precisava ser esvaziada imediatamente porque os vapores de tinta faziam mal para o bebê. Nunca importou que a oficina tivesse um sistema de ventilação que eu mesmo instalei. Ela precisava do quarto master porque o enjoo matinal exigia proximidade com o banheiro suíte. Kate e eu poderíamos nos mudar para o quarto de hóspedes. Porque família precisa ficar unida. Dona May assistia a tudo aquilo e só balançava a cabeça. Uma manhã, ela me encontrou na garagem e me entregou uma câmera de segurança que havia instalado voltada para a nossa casa. Olhe para a janela do banheiro à noite, ela disse. A cobra esquece de fingir estar doente quando acha que ninguém está vendo. E não deu outra. Essa mulher, grávida com um enjoo severo, estava fazendo verdadeiras festas dançantes no banheiro às 2 da manhã. Mas quando tentei mostrar o vídeo para Kate, ela me acusou de perseguição e de invadir a privacidade da Lisa. Uma vez, peguei a Liza bebendo vinho quando a Kate não estava. Ela respondeu: uma taça não faz mal na gravidez. Não seja tão controlador. É por isso que não posso te contar quem é o pai. Você julga demais? Depois, ela começou a dizer que minha energia negativa estava afetando o bebê, que minha aura de raiva estava aumentando a pressão dela. Até fingia tonturas e desmaios sempre que eu a confrontava sobre alguma coisa. Ouvir tudo isso me fazia ferver de raiva. Olhei bem nos olhos dela e disse: corta esse teatro. Você não está desmaiando e com certeza não vai me fazer sentir culpado para eu recuar. Quem é o pai? Ela suspirou como se eu estivesse esgotando suas energias. Tá vendo? É por isso que eu não te conto as coisas. Você é sempre tão agressivo? Eu ri. Quer dizer que fazer perguntas básicas e esperar respostas reais é ser agressivo? Ela me ignorou, claro, provavelmente esperando que eu deixasse para lá. Mas não deixei. Você vive na minha casa, come da minha comida, faz minha esposa se dobrar para te agradar e ainda assim não consegue ser honesta. E aí, sem nem hesitar, ela sacou o celular e apertou o botão de gravar. Uau, simplesmente uau, ela disse, com a voz cheia de falsa surpresa. Os olhos olhando para a tela como se estivesse montando um dossiê. É assim que você sempre fala com grávidas? Não é à toa que eu me sinto tão insegura aqui. Fiquei paralisado por um segundo. Depois bufei. Sério isso? Agora você está me gravando? Ela deu aquele sorrisinho como se tivesse vencido uma rodada de um jogo distorcido que só ela estava jogando. Tenho que me proteger. Nunca se sabe quando vou precisar de provas de como você é agressivo. E foi nesse momento que percebi. Isso não era só sobre escapar das minhas perguntas. Ela estava armando algo, mas eu não podia simplesmente expulsá-la assim. Depois, veio o planejamento do quarto do bebê. Kate e Lisa passavam horas vendo amostras de tinta e catálogos de móveis infantis usando o meu cartão de crédito para encomendar móveis personalizados para um bebê, que qualquer pessoa com 2 neurônios perceberia que nem existia. Mas o pior momento veio quando começaram a falar sobre os planos a longo prazo. Aparentemente, como eu nunca estava em casa mesmo, já que estava trabalhando para bancar tudo aquilo, fazia mais sentido a Lisa ficar com a Suite Master de forma permanente. A Kate podia ficar no novo cantinho da melhor amiga da casa.
e eu podia ficar com o quarto de hóspedes sobre a garagem. Já estava vendo tudo vermelho quando fui pegar algo no hall de entrada e notei um pacote sobre o balcão. Uma entrega da Amazon, nada em comum, exceto que estava no nome da Lisa. E por algum motivo, eu sabia que vinha coisa ruim por aí. Abri e meu estômago despencou. Uma barriga falsa de gravidez. Meu coração parou. Tudo fez sentido. As mentiras, a manipulação, o gaslighting, tudo tinha levado a isso. Minhas mãos tremiam enquanto eu tirava fotos. Minha mente corria por cada momento em que eu havia duvidado de mim mesmo. Cada vez que Kate a defendia. Cada vez que Lisa fazia o papel de vítima. Fúria, traição, incredulidade. Tudo me atingiu de uma vez. Eu não conseguia ficar mais um segundo naquela casa. Peguei minhas chaves e fui direto para a casa da senhora May, precisando de alguém, qualquer um, para confirmar que eu não estava perdendo a cabeça. Enquanto eu estava sentado na cozinha da senhora May, segurando minha xícara de chá com tanta força que achei que ela fosse se quebrar, meu celular não parava de vibrar. Notificações aparecendo como se minha vida inteira estivesse desmoronando em tempo real. Chamadas perdidas, mensagens, correios de voz, todos da Kate. Meu estômago já estava embrulhado com tudo o que eu tinha descoberto, mas algo na quantidade absurda de mensagens me deixou inquieto. A senhora May não disse nada, apenas tomou seu chá, me observando com aquele olhar calmo e onisciente de sempre. Finalmente, ela falou. A verdade é como o nascer do sol, murmurou. Não pode ficar escondida para sempre. Soltei um suspiro forte e peguei o telefone. No segundo em que a voz da Kate veio pela linha, eu soube que algo estava muito errado. Você precisa vir para casa agora, ela disse. Havia pânico no tom dela, algo instável. Meu estômago se revirou. Eu não fiz perguntas, apenas peguei minhas chaves e fui. Quando entrei pela porta da frente, soube imediatamente que algo havia mudado. Kate estava na cozinha, cercada por uma pilha de papéis, o rosto pálido, as mãos tremendo, sem hesitação, sem introdução. Ela apenas empurrou uma pilha de impressões na minha direção. Encontrei isso, ela sussurrou. A Liza deixou o laptop aberto. Olhei para a primeira página e meu sangue gelou. Operação Casa. Nem sequer tentava ser sutil. Uma pasta inteira no laptop dela, dedicada a me enganar e tomar minha própria casa. E-mails para serviços jurídicos, perguntando sobre direitos de inquilino e leis de despejo. Um cronograma detalhado de como alegar residência estabelecida segundo a lei estadual. Uma planilha, uma maldita planilha, com os passos que ela planejava seguir para garantir que nunca poderia ser removida da minha casa. Estava tudo planejado. Cada manipulação, cada mentirinha. A tela do laptop estava aberta em um documento chamado Estabelecendo Proteções Legais de Residência, com uma lista de direitos de inquilino no nosso estado, anotações sobre como, após determinado período, eu não poderia legalmente despejá-la sem um processo demorado. Um detalhamento de como o consentimento da Kate para ela ficar poderia ser usado como prova em tribunal. E o pior de tudo, um rascunho de e-mail para um advogado perguntando se ela tinha um caso para reivindicar a casa como um bem de parceria doméstica. Fui folheando os arquivos, o pulso disparado, havia até uma linha do tempo, um passo a passo de como ela poderia gradualmente me tirar de cena. Passo 1. Fazer com que Kate estivesse totalmente do lado dela. Passo 2. Convencer Kate de que minha presença era tóxica para o bebê. Passo 3. Me convencer a me mudar para a casa de hóspedes. Passo 4. Alegar que eu mal estava presente e tinha abandonado o lar. Passo 5. Garantir status de residência de longo prazo. Passo 6. Abrir um processo legal alegando que eu havia ido embora e que a casa agora pertencia a ela e a Kate. Eu me sentia enjoado. Isso não era apenas manipulação. Era uma tomada hostil, e eu quase tinha deixado acontecer. Então, a porta da frente se abriu. Liza entrou como se nada tivesse acontecido, jogando a bolsa no sofá. Consultas médicas demoram uma eternidade, resmungou, espreguiçando-se. Você acharia que seriam mais rápidas quando você está...
Ela parou no meio da frase. Os olhos dela passaram de mim para Kate e depois para a montanha de provas espalhada pelo balcão. Por um segundo, eu vi o exato momento em que ela percebeu que tinha sido pega, mas Liza era, acima de tudo, rápida no improviso. Sua expressão mudou instantaneamente, virando uma máscara de confusão. O que são essas caras? Ela perguntou, forçando uma risada. Alguém morreu? Empurrei os papéis na direção dela. Você me diz. Os olhos dela mal passaram por cima antes de bufar. O que é isso? Uma espécie de intervenção? Se isso for sobre eu ficar aqui, eu já disse. Corta o teatro, Liza. Interrompi. Sabemos de tudo. Ela piscou. O que, exatamente? Kate, ainda tremendo, pegou uma das folhas e enfiou na cara dela. Isso, Liza. A gravidez falsa, o golpe, o fato de que você estava tentando impedir legalmente meu marido de entrar na própria casa. Sabemos de tudo. Ela parecia nervosa, mas manteve a atuação. Meu Deus, vocês estão falando sério? Ela riu, mas era uma risada vazia, forçada. Isso é insano. De onde vocês tiraram isso? Eu te disse, disse Kate, a voz subindo. Você deixou o laptop aberto. Eu vi tudo. Pela primeira vez, Liza hesitou. Olhou novamente para os papéis, a respiração descompassada. E então, como num roteiro ensaiado, começaram as lágrimas. Vocês não entendem, ela sussurrou, a voz embargando. Eu não queria que chegasse tão longe. Eu estava desesperada. Cerrei os maxilar. Desesperada? Ela assentiu freneticamente, o lábio tremendo. Eu não tinha para onde ir. Vocês não sabem como é ser abandonada, sentir que ninguém se importa com você. Você sempre teve tudo, e eu nunca tive nada. Ela se virou para Kate, a voz falhando. Você entende, não é? Você entende porque eu tive que fazer isso? Kate não disse uma palavra. Liza soltou um suspiro trêmulo. Eu só queria um lar. Eu só queria me sentir segura. E talvez eu tenha feito algumas escolhas ruins, mas eu precisava. Vocês não veem? Ela fungou, limpando lágrimas que nem existiam. Eu a encarei, o nojo subindo no meu estômago. Você nunca quis me machucar. Apontei ao redor. Você tentou roubar minha vida, manipulou minha esposa, me fez parecer um psicopata abusivo, me fez pensar que eu estava louco por meses. Você tentou me expulsar da minha própria casa. Você planejou isso, Liza, passo por passo. Liza balançou a cabeça, os olhos indo de mim para Kate. Você está distorcendo tudo, disse, fraca. Eu só. Você só foi pega, cortei. E agora está desesperada. Os lábios dela se abriram, mas antes que pudesse falar, meu celular vibrou. Uma mensagem do meu advogado, aquele que eu tinha contratado há um tempo por um motivo totalmente diferente. A mensagem dizia: parece que sua irmã acabou de solicitar uma ordem de restrição de emergência contra vocês dois. Diz que está sendo assediada e que teme pela segurança do bebê. Olhei lentamente para cima. Liza estava sorrindo de canto, e naquele momento percebi. Ela nunca planejou vencer. Ela só queria me fazer perder. Ela achou que tinha feito a jogada final ao registrar uma ordem de restrição, se pintando como a vítima aterrorizada do irmão agressivo e da esposa instável. Foi um esforço desesperado, uma última tentativa de inverter a narrativa antes que eu pudesse expô-la. Mas ela subestimou o quanto eu estava preparado para acabar com tudo. Não perdi tempo em pânico. Liguei para minha advogada. Ela disse: não se preocupe, estamos prestes a virar esse jogo. E viramos. Minha advogada, vou chamá-la de M. Savage, porque ela fez jus ao nome. Reuniu o que chamou de pacote da realidade. Cada mentira, cada golpe, cada teste de gravidez falso, cada centavo que ela roubou, estava tudo lá. Os recibos da Amazon com os adereços de gravidez, as filmagens de segurança dela bebendo em festas enquanto supostamente estava de repouso, o caderno da senhora, May, anotando cada homem aleatório aparecendo na minha casa em horários estranhos.
E o grand finale, a gravação da Kate com Lisa, confessando todo o golpe, rindo sobre como fingiria um aborto espontâneo para conseguir residência. Quando chegamos no tribunal para a audiência da ordem de restrição, eu não estava apenas me defendendo, eu estava garantindo que Liza estivesse acabada. Clay apareceu no tribunal no modo total de vítima lamentável, barriga falsa amarrada, lenços nas mãos, com aparência frágil e indefesa. O advogado dela, que parecia confiante demais para alguém prestes a ser destruído, começou a divagar sobre como a Liza temia por sua segurança, como Kate e eu a havíamos aterrorizado emocionalmente, como ela estava sob estresse severo por conta do nosso comportamento violento e agressivo. O juiz parecia levemente simpático no começo, até a senhorita Savage se levantar. O primeiro golpe, a gravidez era falsa. O segundo, imagens em vídeo dela em festas, bebendo, rindo, quando supostamente estaria sofrendo de enjoo matinal. O terceiro, e-mails com pedidos da barriga falsa, testes de gravidez falsos e até instruções de como vender a ilusão de estar grávida. E então veio a gravação da Kate. No momento em que aquilo foi reproduzido, todo o teatro da Lisa desmoronou. O rosto dela ficou pálido, enquanto o tribunal ouvia sua própria voz, se gabando de como iria me enganar para ficar com minha casa, se aproveitar da comoção de um aborto falso e usar os direitos de inquilina para ficar permanentemente. A atitude do juiz mudou na hora. Ele rejeitou a ordem de restrição imediatamente e ligou para o Ministério Público, ali mesmo, do banco. Aparentemente, fraude de inquilino e denúncias falsas despertam muito interesse na aplicação da lei. Lisa tentou fugir. Literalmente, tentou correr mancando para fora do tribunal com a barriga falsa. O oficial a alcançou antes que chegasse à porta. E num momento digno de um maldito filme, a barriga falsa se soltou na briga, caindo no chão como um ovo alienígena murcho. Foi isso. Fim de jogo. O promotor apresentou várias acusações: fraude, tentativa de denúncia falsa à polícia e abuso dos direitos de inquilina. Ela saiu do tribunal algemada, gritando que estava sendo armada enquanto as provas da própria burrice dela ainda tocavam nos alto-falantes da sala. Queria poder dizer que acabou aí, mas ainda havia algo que eu precisava fazer. Quando cheguei em casa, não disse uma palavra a Kate. Nem precisava. Ela já estava sentada à mesa da cozinha, olhando para o chão, o peso de tudo finalmente caindo sobre ela. Pela primeira vez em meses, ela parecia entender exatamente o que tinha feito. Ela levantou o olhar quando entrei. A gente pode consertar isso, ela disse. Soltei uma risada amarga, balançando a cabeça. Consertar isso, Kate? Isso não é uma torneira quebrada. Isso é o nosso casamento inteiro. Ela se levantou rapidamente, o desespero surgindo na voz. Mas agora temos provas. Podemos mostrar a todos o que ela fez. Você acha que isso é sobre a Lisa? Eu rebati, deixando a raiva finalmente vir à tona. A Lisa é uma parasita, uma golpista. É só quem ela é. Mas você era minha esposa. Era para estar do meu lado. Ela engoliu em seco. Eu achei que estava fazendo a coisa certa. A coisa certa? Gesticulei em volta da casa. Você deixou ela tomar conta do meu lar. Deixou ela virar você contra mim. Me fez pensar que o problema era eu, enquanto ela planejava roubar tudo. E mesmo com todos os sinais, você ainda a defendeu. Ela se aproximou, tentando pegar minha mão. Mas eu recuei. Por favor, ela sussurrou. Eu fui idiota. Eu vejo isso agora. Eu não quero te perder. Soltei o ar devagar, balançando a cabeça. Você já perdeu. Ela piscou, os lábios tremendo. Então é isso? É isso. Por um momento, achei que ela fosse argumentar, lutar por nós. Mas então seus ombros caíram e ela apenas assentiu. Onde eu vou morar? Perguntou baixinho. Cruzei os braços. Não é problema meu. O rosto dela se desfez, mas eu não cedi. Eu não tinha mais nada para dar. Kate arrumou suas coisas naquela noite. 3 meses depois, o divórcio foi finalizado. Ela não levou nada.
O juiz não teve muita compaixão por alguém que ajudou a tentar aplicar um golpe no próprio marido. E a casa? Fiquei com ela, não deixei que me tirassem. Eu construí essa casa, preguei cada tábua, martelo após martelo, derramei cada gota do meu sangue, suor e tempo nela. Não era só uma casa, era essa prova de tudo pelo que trabalhei. Eu a restaurei, limpei a bagunça que deixaram, repintei as paredes, troquei os móveis e recuperei o que sempre foi meu. A dona May comprou a casa ao lado, dizendo que era velha demais para ter vizinhos novos e que alguém precisava manter o detector de cobras funcionando. Ela ainda não revelou a receita dos bolinhos dela, mas me ensinou a fazer o prato especial dela. Agora, de pé na minha varanda, olhando a vista que me recuso a abrir mão, eu quase consigo rir disso tudo. Quase. Mas pode acreditar, hoje em dia eu faço verificação de antecedentes de todo mundo, até do entregador de pizza. E é isso. Essa é a história toda. Obrigado por me deixarem desabafar, Reddit. E um agradecimento especial à Dona May, que tem lido essas postagens e gargalhado com os comentários de vocês.